Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos começando o primeiro episódio do podcast Sportcast com a Gi. E hoje eu vim entrevistar uma pessoa que não teria como ser outra pessoa. Foi a pessoa que começou tudo isso, que construiu tudo isso junto comigo, que é o meu professor Thiago Jacobi. Através da escolinha que eu conheci ele, que eu comecei no esporte, através dele que eu tô aqui hoje com vocês. E, Thiago, se apresenta um pouco, fala um pouco sobre quem é você. Quem é o Thiago Jacobi? Ô, Giovana, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você no seu primeiro episódio. Que alegria! Quero agradecer a todos. Vale a pena, galera, acompanhar esse podcast. A Giovana tem bastante conteúdo. Então, aproveite, curta, comente, compartilhe. Vamos fortalecer esse programa, a TV Loas e nossa querida Mongaguá. Sei lá, Giovana. Eu sou uma pessoa tranquila, sou família, gosto de ficar com os amigos, gosto muito de me relacionar com a natureza, de estar com as pessoas que eu gosto, né? Não gosto de falsidade, abomino, na real, eu até me afasto. Com certeza. E sou uma pessoa que gosta do que eu faço, aquilo que eu faço eu me entrego. E pai de 2 filhos, casado com uma esposa linda. Enfim, filho, que minha mãe tá viva, amo meu sogro, minha sogra, amo minha mãe, sei lá. Um cara religioso, um cara que gosta de esporte. Sei. Uma pessoa pra frente, né, Thiago? Verdade. E o intuito do programa aqui vai ser falar sobre esporte. E como eu falei, não tem como começar com outra pessoa, que foi a pessoa que me trouxe pra essa realidade que eu tô até hoje, que é uma realidade que foi uma coisa que, se não fosse isso, eu acho que não teria como ser diferente. Então, como tudo começou pra você, Thiago? Você fala na em vida relação ao esportiva? esporte, como que o esporte, começou? Como que ele entrou na sua vida, sabe? Como que você falou, é isso que eu quero? Então, o esporte pra mim é algo fantástico, de certa forma até poético, né? Porque eu sempre gostei de esporte. Naquela época, todo mundo ficava fora o dia inteiro, a molecada ficava o dia inteiro brincando na rua. Futebol, bicicleta, né? Polícia e ladrão. E a molecada jogava muita bola, eu também. E aí, um professor chegou pra mim, Thiago, você não quer tentar no gol? E aí o professor me chamou de canto. E falou, duvidoso. Nem no gol você serve. Essa frase me marcou. Aí ele falou, cara, se eu fosse você, procurava outro esporte e tal. Eu, como professor, nunca falei isso pra um aluno. Mas pra mim foi importante, porque fez eu tomar outro rumo. E aí, esporte de praia, eu moro aqui na praia. E o surf ainda era muito discriminado. E aí tinha alguns amigos meus que já pegavam onda, eu falei, vou tentar. E me apaixonei. Só que na sequência quebrei o joelho, andando de patins. E não tive dinheiro para fazer cirurgia. Fiquei 6 meses de gesso. Nossa. E aí quando eu tirei o gesso, a perna não dobrava. Ela enrijeceu. Então eu não podia mais surfar. E aí um amigo meu, Elton, o Jacaré, valeu Jacá. O Horácio, todo mundo conhece ele aqui. Ele falou, Thiago, eu tô com um filme do pessoal surfando de Morey e os caras fazem manobra e tal. E a gente não conhecia. Como assim os caras fazem manobra? Surfar deitado? Como surfar assim? Deitado, né? E naquela época era muito, muito diferente. Isso foi em 96. E aí, o que aconteceu? Por aí, 95, 96. E aí, na minha casa tinha VHS, né? Certo. O videocassete. E aí o Elton trouxe emprestado essa fita e minha galera toda assistiu junta. Eu até lembro da emoção. E aí o Dieguinho tinha essas pranchas, que na época a Coca-Cola dava, quando você ganhava na tampinha de refrigerante, nem existe hoje mais isso. E aí o Dieguinho tinha 2. Nostalgia, e aí Thiago? comecei a surfar com aquilo deitado. E aí me apaixonei. E na sequência eu, Dieguinho, meu irmão, todo mundo começou a surfar de Morey ali, que a gente chamava de Morey. E depois fomos entender que era bodyboard, lá para 97, uns 2 anos, um ano e pouco depois. E aí, aquela frase que era pejorativa, que me botou para baixo, foi o potencial de me dedicar pra caramba no esporte, me tornar quem eu sou. E o esporte entrou na minha vida de uma maneira que eu virei atleta profissional, representei a cidade, Era enfim. pra ser, né? E depois eu sonhei em ser professor e motivar pessoas. E até hoje eu nunca falei essa frase para ninguém, pretendo nunca falar, porque realmente para uma pessoa pode ser uma chave, mas para outra pode ser a chave de desliga. Para uma pode ser a de liga, para mim foi a de liga, mas para outra pessoa
Então é uma frase muito complexa, nem para isso você serve. Então, É pesado. E aí meu sonho, lá pelos meus 15, 16 anos, era ser professor de educação física e dar aula de bodyboard. Porque como o bodyboard transformou a minha vida, e eu consegui. Queria transformar de outras pessoas, né, Thiago? E eu posso falar com coração aberto. Eu consegui realizar meu sonho. Eu acho que poucas pessoas em vida podem falar assim, nossa, se eu morrer hoje, eu realizei meu sonho. E eu realizei. Hoje sonho, ainda continuo sonhando, quero realizar outros sonhos, mas o sonho profissionalmente, que era fazer ensinar um esporte que me transformou, eu consegui. Eu sou uma dessas pessoas que o esporte transformou a vida também, tudo através do Thiago, né? Eu acredito muito em destino. E é nítido, né, pela história do Thiago, que uma coisa foi levando a outra até que chegou aonde deveria ser, né? Eu acredito que Deus sempre escreve certo por linhas tortas, né? E, bom, o esporte, ele sempre dá um jeito de transformar a vida da pessoa de um jeito muito, não sei, diferente, né? De pessoa para pessoa. E o intuito do Thiago de começar no esporte, de ver que isso mudou a vida dele e ele querer transformar de outras pessoas também da mesma maneira, sabe? Isso é sensacional. A minha próxima pergunta seria o que o esporte mudou na sua vida. Então eu vou para quais foram as maiores realizações através do esporte? Além de transformar a vida de outras pessoas, né? Nossa, aí é bem profundo. Vamos falar. Eu adoro competição. Eu acredito que a competição ela é válida. O ser humano ele vive competindo desde lá a corrida no espermatozoide até quando você tem 70, 80 anos. Então, a competição ela está inerente e o ser humano precisa aprender a ganhar e a perder. Empatar, ninguém gosta. E não transforma. O empate não transforma. A derrota transforma. Você lá embaixo, você quer estar lá em cima. Você no meio ali, morno, não acontece nada. É melhor você estar lá embaixo, olhando lá para cima, do que estar acostumado no meio. Pessoas medíocres, né, que você fala pra gente. Perfeito. Medíocre, você passa desapercebido na multidão e na sua própria vida. Com certeza. Então, mas a competição nunca foi o meu principal combustível no esporte. Assim, é muito bacana. Posso falar que eu conheci muita gente, me dei bem em muito campeonato, viajei bastante, pude viver do esporte, com contratos assinados, consegui pagar minhas contas naquele contexto. Tive patrocínio de roupa, tive patrocínio de prancha, de nadadeira, de óculos. Nossa, tive tudo contrato assinado. Então, naquele contexto, eu fui bem sucedido. Né? Representei o estado de São Paulo, representei o Brasil, representei o estado do Rio Grande do Sul. Fui o primeiro paulista a representar o Rio Grande do Sul no sul brasileiro. Fui vice-campeão gaúcho até naquele contexto. Então, enfim, disputei mundial, disputei brasileiro, disputei paulista. Fui bem realizado, mas a minha maior realização foi conhecimento de pessoas. Eu acho que o esporte, se eu falar hoje, se eu morresse hoje e alguém olhasse para mim como esportista, qual foi a maior realização que o Thiago fez? O relacionamento. E para mim foi o relacionamento com as pessoas, a amizade que eu tenho com elas até hoje. Sabe? Então, acredito que essa foi a minha maior realização. Consegui feitos importantes, mas a minha maior realização foi conhecer pessoas. E o esporte, só o esporte pôde fazer isso. Eu acho que isso não tem preço. Porque o esporte ele mexe com a emoção, mas ele mexe também com por estar no meio da natureza. É um esporte que envolve a natureza. Ele é um esporte individual. É uma terapia, né? O esporte é tudo. O esporte é tudo. Ele muda a nossa vida assim de um jeito que a gente nem espera, né, Thiago? Nem espera. É surreal. Quem nunca pegou onda, que pegue. Quem não faz atividade física, que faça. Eu sempre falo, talvez o bodyboard não seja o teu esporte. Vai pro surf. Talvez o surf não vai. Vai pro ciclismo. Não vai ao ciclismo, vai pra uma academia. Vai pro yoga, vai pro pilates, vai pra uma dança, vai pra uma artes marciais. Mas pratique esporte. Pedestrianismo, mas pratique esporte. Você não tem noção. O nosso corpo foi feito para se mexer. Se ele for feito para se mexer, se você não se mexer, ele atrofia. Nós somos feitos e nós precisamos de água, de ar e de sol. A gente chama de vitamina D, mas na verdade é um hormônio. O hormônio D, ele só é sintetizado no sol. A saúde está diretamente ligada, Giovana, a uma qualidade de água pura e também um ar puro.
Esses três componentes, sem tirando a alimentação, sono e os demais itens para ter uma boa saúde, nós encontramos na natureza. E o surf, ele tem os três ali, diretamente. Mesmo num dia nublado e chuva, o sol está por cima, a radiação chega até nós. O problema é ficar preso numa sala. Então, quer dizer, mesmo no dia de sol, você está recebendo todas as bênçãos. O ar, não existe ar mais puro do que o ar oceânico, porque ali é o pulmão do mundo. As algas marinhas que fazem a maior oxigenação do planeta, né? E ainda a água te purifica, né? Então, além da água de beber, a água do corpo também. Então, quer dizer, o surf e o bodyboard, além dessa magia e além de um relacionamento interpessoal, né? Você sabe, porque o surf e o bodyboard, ele é individual. Mas quem pega a onda sabe. Pega a onda, faz uma manobra, a primeira coisa que você vai querer, olhar, ver se alguém olhou sua onda. É isso mesmo. Galera, de todos esses anos que eu tô no esporte, que eu conheço o Thiago, não tem uma conversa que a gente já teve que não foi uma aula que eu tive. É sempre aprendendo alguma coisa com esse cara, incrível. Isso. Mas, Thiago, em meio a tantos momentos que você já viveu no esporte, em meio a tantas derrotas, a tantas vitórias, a tanta coisa assim que você já passou, em algum momento nessa trajetória você já pensou em desistir? Vários momentos. Vários momentos. Só que muitas vezes eu não falava. Porque quando você fala, você externa. Você externou, vai acontecer. Eu sempre falo assim. Um dia um louco olhou pra lua. Sempre falo isso. Falou, cara, um dia eu quero estar lá. O louco esteve lá. Neil Armstrong. Mas ele não esteve lá sozinho. Outros caras projetaram. Outros sonharam, outros matemáticos fizeram isso. E ele falou, não, cara, eu tenho coragem. Se eu morrer ali, eu morri tentando. Né? Então, nós, assim, a vontade de desistir é grande. De você sair da zona de conforto. Te machuca. Né? Você tentar a falsidade das pessoas. Porque muitos se aproximam só para te derrubar. Para te usurpar. Eles gostam do que você oferece a eles. E no relacionamento pessoal não é diferente. Mas no meio do esporte, quando a gente fala assim, principalmente lá atrás... eu quero viver do esporte. Na verdade, é uma ilusão que muitos criam e outros se tornam realidade muito cedo. Depende do objetivo. Depende, né, da pessoa. Da pessoa. Isso é muito relativo. E lá atrás eu sonhava em viver do esporte, e manter a minha família com o esporte. Mas chegou um momento que eu tive um momento da virada. Eu percebi, no auge da minha carreira, que o bodyboard não ia sustentar minha família. Não ia dar condições de eu ter um filho, de eu manter uma esposa, manter uma casa. E foi nesse momento que eu falei, cara, o esporte para mim tem que ser o quê? Hobby. Eu vou disputar campeonatos na medida do possível, mas ele vai se transformar em hobby e eu vou tornar em profissão, que eu quero dar aula disso. E eu já tinha projeto social desde 97. Então, quer dizer, eu falei, então é isso que eu quero, vou focar, vou ensinar a molecada, vou tirar das drogas, vou tirar do mundo errado. Esse é o objetivo com o esporte. E nesse momento eu não acredito que foi uma desistência de carreira. Apenas eu mudei de objetivo, de meta. Sim. Mas a vontade de desistir é gigante. Nossa, Thiago, mas te falar uma coisa, que uma das coisas assim que eu mais me admiro, né, em relação a você, é que em algum momento dessa sua trajetória você teve que fazer uma escolha, na qual você escolheu a sua família, né? Você escolheu essa parte mais familiar, priorizou mais religião, coisas assim, né? Só que mesmo assim, tipo, independente de qualquer coisa, você nunca deixou de fazer pelo esporte. Você nunca deixou de fazer pelas pessoas, sabe? Os campeonatos sempre estiveram ali porque você foi uma das pessoas que correu para acontecer, enquanto muitas pessoas, tipo, falavam que queria, falava que era isso, que era aquilo, né? Apesar de todos os pesares, você sempre correu para fazer acontecer. Isso é uma coisa, assim, que eu, que sou sua aluna, né? Assim como todos os outros. Quem te conhece, Thiago? Quem te conhece sabe como isso é incrível. Porque não é todo mundo que vira essa chavinha e continua fazendo por onde, né? Então, isso é bem importante. Então, assim, desistir, né? A gente sempre vai ter isso em mente. Mas a gente sempre vai ter essa opção. Sabe? A gente sempre vai ter essa escolha de desistir, persistir, mas o que não te deixou desistir, sabe? O que falou, tem que ser isso, sabe? Vai ser desse jeito, mas vai ser. O amor. É a única coisa que motiva uma pessoa, o amor e o ódio. O amor e o ódio, eles são sentimentos, mas na verdade eles estão envolvidos com emoção, que é maior do que sentimento.
Quando você ama, você faz loucuras. Quando você odeia, o ódio, você também faz loucuras. E como eu amo esse esporte, e eu amo a transformação de vida que eu já vi ele fazendo na minha vida e na vida de outros, esse é o meu maior combustível. Financeiramente, eu falo abertamente, não compensa trabalhar pelo esporte. A não ser que você consiga entrar na alta performance do futebol. Estou dando um exemplo. Eu, como professor, a gente sabe, técnicos de futebol ganham super bem. Beleza, mas você precisa estar na elite, porque os técnicos de futebol de várzea também não ganham nada. Entendeu? Então, a gente precisa, ou faz por amor, ou faz por necessidade. Então, eu sempre encarei que eu precisava retribuir para Deus, e aí eu posso usar até uma palavra aí poética para a natureza, o ciclo que a vida me deu, mas na minha concepção é Deus, retribuir o que o esporte fez na minha vida para os outros. E esse era o meu maior combustível. Por exemplo, é importante a competição? É importante, mas o bodyboard não vive só de competição. Claro que a competição, o bodyboarder, o atleta de qualquer esporte, ele quer a competição. Mas o esporte em si não é competição. Competição seria um grande encontro. Por exemplo, quem faz pedestrianismo, quem corre na rua, você vê correndo em uma galera? Dificilmente. Ciclismo você vê por questão de segurança. E a galera vai em ciclismo. Só que onde você vê um monte de pessoas correndo juntas? Numa prova de corrida. Mas numa prova de corrida eles estão tirando selfie, eles estão sorrindo, eles estão brincando, eles estão trocando figurinha, eles estão trocando cartão, eles estão se conhecendo. É uma grande confraternização. Então todo evento, o bodyboarder, o surfista, tinha que encarar, não como uma competição, ganhar ou perder, pô, eu quero título, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não como um grande momento, pô, eu vou rever o meu amigo. É com ele que eu vou confraternizar. É com ele que eu vou perguntar como ele tá, porque ele mora no Rio Grande do Sul e eu em São Paulo. Ou ele mora em Ubatuba, eu em Mongaguá. Cara, faz tempo que eu não vejo o meu amigo. Ou eu vou lá para conhecer pessoas. Eu vou lá para ampliar o meu hall de amigos. Vou me confraternizar, porque são pessoas que têm coisas parecidas, em comum. Então é mais fácil de me relacionar com pessoas. Mas não, muitas vezes o atleta ele se foca só no título e esquece que o esporte não é só título. É isso mesmo. Entendeu? Então, por quê? Mas por que eu faço o evento? Porque eu sei que o esporte precisa. Mesmo sem ter lucro nenhum, porque eu nunca tive lucro com o evento. Não é meu ganha-pão. Meu ganha-pão é minha profissão, da qual eu sou efetivo. Entendeu? O ruim, assim, do esporte, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né, gente? E o ruim do esporte é que tem muitas pessoas que enxergam a pessoa como adversária, não só na bateria, mas na vida, né, Thiago? Tipo, a pessoa tá ali, a pessoa compete comigo, mas tá bom, saiu dali, meu, é uma pessoa que surfa com você, sabe? É uma pessoa que carrega a mesma vibe que você. Então, eu não acho necessário, né, essa rivalidade toda que o esporte hoje em dia, comparado antigamente pelo que você contava, né? O esporte, ele tá meio decadente, né, Thiago? O ser humano tá, né? Se a gente analisar friamente, dificilmente a gente gosta do que é diferente de nós. Né? Parou pra Isso pensar? é verdade. Dificilmente. Se o cara tem um viés diferente, é só você vir nessa política. Né? Dois extremos, os extremistas, um odeia o outro. E sendo que todos são seres humanos. Imagina e aqui se eles nós se apoiassem, né? Eu sempre falo o seguinte, o respeito é a base do relacionamento. Com certeza. Então, a partir do momento que eu faltar com respeito com você, ou eu faltar com a minha esposa também vai ter o direito de faltar comigo. Automaticamente... Você dá essa liberdade, né? Automaticamente o vínculo de respeito que une duas pessoas se rompe, porque não existe respeito. Há um desrespeito ali. Automaticamente, porque cada um vai pro seu lado. Então isso tem a ver com o humano. O humano está deixando de ser humano. Ele está perdendo sua humanidade. O humano mata o outro por nada. A gente viu agora uma menina de 12 anos matando uma menina de 13. Eram duas amigas. Houve uma desavença, ela pegou a arma e matou a menina. Tiro na nuca. Não sei se você viu isso aí. Hoje está muito ruim a situação. E isso não é diferente no esporte ou na vida. As pessoas elas confundem. Eu vou dar um exemplo, Giovana. Se tivesse uma máquina de Coca-Cola, sabe aquelas máquinas de shopping? Você já percebeu que geralmente tem duas? Não sei se vocês já perceberam isso.
Aquelas máquinas de Coca-Cola. Meu Como raciocínio se é fosse meio uma lento. geladeira. Como se fosse aquela geladeira. Ela sozinha vendendo Coca-Cola, ela ia vender bem Coca-Cola. Para pra pensar. Pô, num shopping, num hospital, você passa ali, vê aquela máquina, você, opa, tem uma propaganda grande da Coca-Cola. Você vai lá e vai comprar Coca-Cola, beleza. Imagina que essa Coca-Cola, essa máquina, venda 50 refrigerantes por dia. Tô dando um exemplo. É um bom lucro pro dono daquela máquina. Com certeza. Beleza. E aí vai o concorrente e bota uma da Pepsi do lado. Pronto. Para uma pessoa que não entende de competição, vai falar, caramba, agora eu vou vender 25 refrigerantes. Não, você vai vender 100. Porque antes, com uma máquina só, a pessoa vai falar, será que eu tomo ou não tomo Coca-Cola? A pessoa vai ficar na dúvida. Com duas máquinas, Coca ou Pepsi, opa, qual eu tomo? A pergunta é diferente. O questionamento, qual? Então ele vai tomar. Então, se ele ia vender 50, ele vai vender 100. Na verdade, 100 mais 100, 200 latas de refrigerante. Então, quando a gente analisa num mundo competitivo, e no esporte não é diferente, a rivalidade sempre vai existir. Os palmeirenses não vão gostar de corintianos, mas eles não precisam se matar. A concorrência existe. Ter respeito, Agora, né, Thiago? inimizade é algo muito profundo que o ser humano, ele existe isso desde a época de Cristo, na verdade, bem antes. Então, o ser humano é assim, Giovana, há um bom tempo. As pessoas vão te odiar simplesmente porque você existe. Então, se for... Aí, Giovana, eu, Thiago, agora, porque eu já tive oposição, pessoas assim que me criticam e etc. Faz parte, né, Faz Thiago? parte. Mas se eu for ficar pensando nisso, não, nem saia de casa. Eu não tenho que ficar pensando no que os outros vão pensar de mim. Sabe aquele chá de consciência? Que na hora que você vai dormir, você bota a cabeça no travesseiro? Fala, caramba, uau, meu dia foi maravilhoso. Fiz isso, fiz aquilo outro. Ou, puta, meu dia hoje foi improdutivo, que merda. Não fiz nada. Ou eu fiz tudo pela metade. Eu preciso melhorar. Essa chá de consciência que vai tornar a gente melhor. E não, opa, o que fulano tá pensando em mim? Fulano não é sua família, fulano não é seu filho, fulano não é sua esposa, fulano não é sua mãe. A opinião dele, desculpa, não é prioridade na minha vida, ou não deveria ser. Só que muitas vezes nós colocamos como prioridade aquele que é nossos adversários, mas não inimigos. Inimigo se torna quando você vive pensando no que o outro faz para derrubá-lo, e não para melhorar. Eu nunca vi a Coca-Cola falando mal da Dolly. Realmente, eu chamo pessoas assim de fãs revoltados. Querendo ou não, eles se inspiram em você e você é só uma inspiração porque quer estar ali ou quer ser mais ou quer estar ali. A concorrência, ela é muito boa, Giovana. Cresce. Eu falo assim, loja de carro. Quando você vê uma loja de carro, você vê várias lojas de carro junto. Principalmente em São Paulo. Aqui na Praia Grande é um exemplo. Né? Então você vai em uma loja de carro, tem várias. Em São Paulo, são ruas. Eu quero comprar computador, são ruas de computador. Eu quero comprar roupa, ruas de roupa. Por exemplo, os bairros, Santa Efigênia, Brás. Eu quero comprar Muamba, celular, 25. Então, eles se aglomeram. E ali é um livre comércio. E todo mundo aumenta as suas vendas por causa disso. Agora você não vê um falando mal do outro. Oh, não entra aí não, nessa loja você não vai ver. É isso mesmo. O cara ele vai querer vender o seu produto. E aí o que acontece? A concorrência, ela fortalece o mercado. Não é errado. Agora, como eu encaro isso, ou como eu parto para a ação, aí vai mostrar quem eu sou. Entendeu? Por isso que eu falo. Eu não estou falando que eu não ligo para a opinião alheia. Nós temos que ligar, sim. É importante. É importante. Mas não viver para. Entendeu? Viver para. Entendeu? A não ser aquelas pessoas que você realmente sabe que é prioridade na sua vida. Entendeu? Eu acho que isso, tem pessoas assim que às vezes chegam, tipo, na intenção de desmotivar, mas às vezes é aquilo que você falou, né? Uma chavinha que faz você ser até melhor do que você já é pra você mesmo, né? Então eu acho que quando tem pessoas, as concorrentes, as rivais de bateria, tanto faz. Se elas não estivessem ali, primeiro que não ia ter o campeonato. Sim. Primeiro que o esporte estaria cada vez mais fraco. Sabe? Então eu acho importante, eu acho legal você ver uma pessoa que às vezes pode surfar melhor do que você, mas é legal você pegar, você se inspirar nela e falar, poxa, eu vou treinar mais porque eu quero poder ser igual, sabe? Bacana. Eu acho que o jeito que você enxerga as coisas faz toda a diferença. Quando você olha, tipo, ah, não,
eu quero ser melhor, sabe? Porque... falar de ego, sabe? Falando de ego, eu acho que isso já não é muito bacana, não é construtivo. Mas quando você olha uma pessoa assim com outros olhos, eu acho que isso faz toda a diferença pra você e quem tá ao redor, pro esporte em si, né, Thiago? Porque a maldade começa daí. Não, né? isso sem dúvida. Mas a maldade, ela é um veneno de mão única. É. A partir do momento que ela não se materializa. Em que sentido eu tô falando? A pessoa não gostar de mim, não gostar de alguém, ou não gostar de algo que alguém construiu, cara, é um veneno que ela tá se envenenando. É isso mesmo. É torcer pra cobra se matar envenenada. Entendeu? Então é algo que vai acontecer naturalmente. É aquilo de cada um dá o que tem, né, Thiago? Agora, quando aquele veneno se materializa, então se transforma em uma ação, que você, alvo dessa ação, você precisa saber lidar nessa situação. Com certeza. Entendeu? Então eu passei por uma experiência que eu até lembro o ano, mas eu não vou falar. Porque foi um adversário que hoje é um grande amigo e a gente estava disputando o título paulista e ele virou para mim antes da bateria: hoje você não ganha de mim. Ia cair eu e ele na bateria. Aí eu virei para ele e falei: por quê? Ele falou: porque eu não vou deixar você pegar onda, eu analisei você é melhor para a direita. E eu vou pegar a sua direita e você não vai pegar, e você vai ver. E se você for, você vai fazer interferência. Olha só! Aí ele me ameaçou. Mas aí eu entendo que é um jogo psicológico. Aí eu falei, bacana. Na hora que eu entrei no mar, batata, menina. Ele me marcou mesmo. E aí o que aconteceu? Eu consegui passar. Passou eu e ele. E aí caímos na próxima chave. E aí ele falou a mesma coisa. Ó, nessa aqui você não fez interferência, na próxima você vai fazer e tal. E foi uma estratégia dele. E aí eu não caí, porque eu sei surfar para a esquerda. Eu não sou monolateral, como muitos bodybuilders são. Então eu consegui passar. Aí eu virei para ele, numa boa, eu falei: ô, meu parceiro, vem aqui. A sua estratégia de intimação, de intimar o seu adversário, com o intuito de enfraquecer, não funcionou, cara. Então as pessoas, elas utilizam de estratégias, às vezes até competitivas, e isso não é errado. A partir do momento que você não puxa o tapete de ninguém, ou pise em ninguém. E aí existe uma diferença entre egoísmo, entre falsidade e ambição. Porque a falsidade está no meio. Agora, se você tem egoísmo, então você é uma pessoa egocêntrica e super gananciosa, se torna o quê? A falsidade. Aí você vai usar isso para derrubar as pessoas, para se colocar na posição delas, ou até para ficar mais do que elas. Isso tá errado. A ambição não. Pô, eu quero ser melhor, eu vou me espelhar naquela atleta, quero surfar melhor. Pô, olha quem tá na minha bateria. Caramba, é o cara. Irado, né? Tipo, eu tô na bateria dela. Pô, tipo, cara, eu admirava ela surfar e eu já tô surfando com ela, cara. É isso aí. Isso aí vira de combustível. Isso aí vira uma ambição. Mas não uma ganância de derrubá-la a pessoa. Entendeu? E isso que é bacana. Entendeu? Agora, como você utiliza esses insights que a vida te dá? É isso mesmo. Como é que você enxerga isso e potencializa? Mesmo. Então, galera, agora a gente vai dar um intervalo comercial. E nesse intervalo eu quero apresentar para vocês o produto da Marge Cosméticos. E nessa linha temos a Crisal, que há 25 anos na indústria de cosméticos, trabalhando com os produtos na linha corpo e capilar, com os melhores produtos e as melhores fragrâncias para quem gosta de destacar a sua personalidade e o seu visual. E além disso também tem a Wash, que é a linha de higiene pessoal e capilar, e a Barba Rubra, que são produtos masculinos, que no caso é uma pomada e cera para barba, desodorante, Del Colônia, shampoo, óleos e mais. E você encontra na distribuidora Loas, aqui na Avenida São Paulo, número 690. E além da Marge Cosméticos também. Peraí, eu uso Marge Cosméticos, hein? Ó, a minha barbicha. Ó. Recomenda, Thiago? Recomenda? Recomendo e muito. Usem Marge Cosméticos. É isso aí, galera. E além da Marge Cosméticos, como eu estava dizendo, a gente também tem a Estação Brigadeiria, que é um rodízio de brigadeiro móvel que serve sem limites de colheradas a 4 horas de festa. E o carrinho é personalizado de acordo com o tema e as paletas de cores do evento. E deve escolher de até 5 tipos de doce, né? Pra variar na hora de você servir. E a vida ela é muito curta pra gente enrolar. Coma de colher.
E além disso também, só tem produtos bons aqui, né? Temos a Gustos, que é um novo empreendimento gastronômico em Mongaguá. Galera, queria também falar para vocês sobre a Loas, a primeira emissora aqui de Mongaguá. Está no canal 3 da Planet. Então, é muito bacana vocês estarem assistindo, estarem acompanhando. Muita gente bacana aparecendo aqui, pessoas de nível político, atletas da cidade, muita gente bacana mesmo. E eu também não posso deixar de falar para vocês sobre uma parceria que eu fechei recentemente, que é uma Lash Designer. Gosto muito do trabalho dela. Quando eu fui competir, fui colocar cílios com ela para dar um tchan no olhar, né, na hora do pódio. E estou há 20 dias com o produto dela e uso e recomendo. E, Thiago, e falando sobre reflexão, sempre que a gente começa algo, a gente coloca um objetivo, né? A gente dá um prazo, né, para esse objetivo. Às vezes é um mês, um ano, 2, sei lá, 15, né? A gente já conversou bastante sobre isso, inclusive. E se você olhasse para trás, para aquela pessoa que estava começando no esporte, sabe? Quando você foi contagiada, assim, pelo bodyboard, né, no caso. Se você olhar para o seu eu do passado, você sentiria orgulho? Uau! Por tudo que você realizou? É bem profundo, porque pelo menos quando eu olho pra mim, eu vejo muitos defeitos. Eu me cobro muito. E sou realizado. Faria, acho que tudo de novo. Não fiz tudo perfeito. Faria tudo diferente. Mas faz parte, né, Thiago? Eu faria muita coisa diferente. Se eu pudesse voltar no passado, se eu pudesse... Essa é a minha filosofia de vida. Orientar aqueles que eu posso, enquanto eles são jovens. Pra não cometer o mesmo erro, né? Porque ele não tem necessidade. Se eu tô falando, se a pessoa realmente confia em mim, a pessoa precisa escutar. Porque eu já passei pelo caminho que ela vai passar. Agora, quando uma pessoa que não construiu nada, que não viveu nada, não pode orientar. Desculpa. Como é que eu posso falar de construção se eu nunca construí? É verdade. Agora, se eu já construí, eu posso chegar pra pessoa e falar, ó, eu não faço assim que vai dar errado, porque eu já fiz e deu errado. Tô te poupando, né? Então, se eu pudesse voltar aos meus 13 anos, 12 anos e falar, cara, vai surfar de bodyboard? Vai fazer educação física? Eu faria. Tudo isso de novo. De uma maneira diferente. Com certeza. Mas o ciclo seria esse. Não me arrependo das escolhas. Talvez das maneiras. Né? Muita coisa eu fiz de errado. Eu não sabia que era errado. E hoje, se eu pudesse dar alguns conselhos, eu daria. Pra mim lá atrás. Mas eu não me arrependo de ter feito o caminho que eu fiz, não. Nem um pouco. Acho que um ponto da virada foi não ter ido pro Havaí, sabia, Giovana? Eu tinha uns 17, 18 anos, eu recebi uma proposta para ir morar no Havaí. Não tinha conhecido a Ellen ainda, minha esposa, que me deu a família. Foi uma ferramenta de salvação na minha vida. Minha companheira, enfim. Aí eu me emociono. E se eu tivesse ido para o Havaí lá com 17, 18 anos para morar, o meu filho não existiria hoje. É o que eu falo. Entendeu? De Deus escrever certo por linhas tortas, né, Thiago? Foi uma opção. Aí naquele contexto eu sabia que o bodyboard não ia. Se eu fosse para o Havaí, eu ia trabalhar no Havaí e ia viver o sonho de todo surfista. Bacana, ia dar certo. Tenho certeza que talvez até hoje eu estaria no circuito mundial, talvez. Pela paixão que eu tenho pelo bodyboard, minha vida poderia ter tomado outro rumo. Mas aí eu me questiono, será que eu teria família? Será que eu teria a mesma base espiritual que eu tenho hoje? Eu acredito que não. Voltaria a surfar? Sem dúvida. Falaria pro Thiago de 13 anos, pega a onda de bodyboard? Com certeza. Mas algumas coisas eu ia dar um direcionamento para ele não sofrer tanto como eu sofri. Com certeza. Entendi. A gente já falou sobre rivalidade, a gente falou sobre campeonato, a gente entrou em vários temas aí. E uma coisa que eu acho primordial, que eu não posso deixar de te perguntar isso, porque você sempre me ajudou muito nisso, e eu tenho certeza que vai ajudar muitos atletas também através desse podcast, que é sobre as parcerias, patrocínios, né? Você falou que já viveu do esporte, que já teve esse sonho realizado, né?
Já sentiu esse gosto que muitas pessoas ainda querem e vão sentir, se fizerem por onde. E como que você conseguiu a sua primeira parceria? Giovana, loucura, hein? Loucura. O surf na época era muito discriminado. E eu era cabeludo, loiro, cabelo grande, enfim, então muita gente na época não botava fé no surf. Era diferente de hoje. Hoje em dia o surf é um esporte olímpico, nós temos Gabriel Medina, nós temos vários outros grandes exemplos. Então é bonito hoje ser surfista. Você segurando uma prancha, a gente não sofre mais preconceito com isso. Pelo contrário, Mongaguá tem o bodyboard, está dentro da prefeitura, que está dentro da educação, não só na área esportiva. Hoje nós temos uma sede, atleta, né? Bolsa Atleta, nós temos tudo. Naquela época era muito difícil você falar para alguém, pedir alguma parceria, para falar, ó, eu preciso de dinheiro, eu te divulgo, porque eu preciso comprar uma parafina, uma nadadeira, uma prancha, ou uma inscrição de campeonato, ou até mesmo um salário para você comer. Então era muito difícil. Foi com muita luta. Eu tenho uma experiência para contar, não sei se durante a aula eu já contei, mas me veio aqui agora e eu vou contar. Não me lembro o ano, mas eu já estava adulto. Devia ter meus 18, 19, talvez. Foi bem no começo com a Ellen. E ela lembra disso, então por isso que eu lembro dessa data. Na época ainda tinha as feiras do surf em São Paulo, que era feito na Anhembi, Morumbi, ou era feito ali no espaço Imigrantes. E aí, o que nós fazíamos? Cada matéria que a gente saía em jornal e etc., a gente fazia um currículo, como se fosse um currículo de emprego. E aí, botei embaixo da pasta, fui para São Paulo, fui na Feira do Surf, e aí era mal difícil conseguir, que você tinha que ter crachá, isso e aquilo, então você chorava aqui, às vezes você conseguia um crachá, e aí o segurança deixava você entrar. Certo. E aí o que aconteceu? A gente ia de porta em porta. E ali eu fechei muitas parcerias. E aí algumas dessas empresas falaram, amanhã você vem falar comigo. Como amanhã? Se eu só tinha o dinheiro do ônibus. Eu não tinha ninguém em São Paulo. E eu não tinha dinheiro para voltar amanhã. Porque tinha que ir e voltar. Eu moro em Mongaguá. E aí nesse dia, e não foi só comigo, foi com mais 2 amigos. Amanhã você vem aqui que fulano vai estar aqui. E era o nosso sonho. Rapaz, aí eu lembro, eu cheguei pro Ricardo Festa, nem sei se ele vai escutar, nem tenho mais contato do Ricardo. Ricardo, preciso de um lugar para dormir, cara. Ele, meu, não tenho. Aí você lembra disso, Elmo? Você vai assistir, você vai lembrar. Nós pedimos pro Ricardo para dormir no stand da Gênesis. Gente, fez muito frio porque era inverno. Nós dormimos no stand ali, e é no começo da serra, é muito frio. Eu usei as capas de prancha para me cobrir. E aí nós dormimos ali, sem tomar banho, porque eu só tinha dinheiro para ir voltar. E daquele dia nós ficamos 2 vezes. Nós ficamos 3 dias naquela situação. 3 dias. Para conseguir currículo, conseguir patrocínio. E graças a Deus, consegui. E aí eu fechei com a própria Gênesis, aí fechei com outras empresas ali pequenas, e no outro ano já fomos com um know-how maior, já fomos sabendo que precisava ficar mais dias, e aí o que aconteceu? Foi aí que eu fechei os contratos. E aí eu pude até optar ali naquele contexto entre Cobra d'Água e Mormai. E aí, eu sei. Eu pude optar, chegou um certo ponto que a Mormai quis me patrocinar a Cobra d'Água. E aí eu fui para quem me ofereceu um contrato maior. E aí eu fui para a Cobra d'Água. E aí eu consegui ali a BZ, consegui ali a Snowfly, consegui... Dali começou tudo, né? Aí no outro ano eu já tinha um stand lá, que era da aquática, que era da nadadeira. Né? Mas tudo isso como? Com muito esforço. Eu não precisava só surfar, eu precisava ter resultado e precisava correr atrás. Ninguém vai olhar para mim e falar, nossa, que cara bonito, vou ajudá-lo. Não existe ajuda humanitária, a não ser social. Mas no mercado corporativo, no mercado esportivo, ninguém vai ajudar ninguém. Ou você corre atrás e faz acontecer e mostrar para a pessoa que você se ama, que você é um produto bom para se investir, porque ninguém vai investir. Então você precisa se vender. E hoje falta o que nós temos em sobra, que é na rede social. Hoje as redes sociais estão aí para divulgar todo mundo, isso sobra, mas falta o quê? A vontade da pessoa ser um produto bonito para ser investido. Por isso que algumas empresas
investem muito em alguns surfistas ou alguns atletas, ou algumas personalidades, porque se encaixa o produto. Muitas vezes o atleta, o bodyboard, ele tem todo o perfil para ser um ótimo produto, para ganhar muito dinheiro com isso. Só que ele não quer. Não faz por onde, né, Não Thiago? faz por onde. Ele espera que a vida vai dar para ele, sendo que a vida vai dar só porrada. Que não cai do céu, né? Não cai do céu. Uma das Cai do maiores céu. dificuldades de ser atleta é em relação à parceria, a patrocínio, porque, querendo ou não, o atleta ele precisa desse incentivo, né, Thiago? Muitas pessoas não têm, tipo, condição de ir para outro lugar competir e, às vezes, uma empresa, uma pessoa, né? Uma pessoa que se comove, vai, com o atleta, que vê que realmente vale a pena, chega e investe. Mas não é todo mundo que tem essa sorte. Desde que eu comecei no esporte, graças a Deus, eu tive muitas pessoas que me abriram as portas, né, Thiago? Mas não é todo mundo que tem essa sorte, não é todo mundo que tem essa... Não vou falar facilidade, porque fácil não é. Mas eu acredito que, tipo, tiveram muitos anjos, assim, no meu caminho, sabe, Thiago? Tiveram muitos anjos, isso foi uma coisa que até hoje eu sempre vou ser grata. Mas essa questão desanima um pouquinho. Eu queria só colocar uma frase, não se opondo à sua linha de raciocínio, mas ninguém tem a obrigação de ajudar. Não mesmo? É isso que a gente precisa entender. Eu gostaria que você que estivesse desse lado aí entendesse que ninguém tem a obrigação de patrocinar ninguém, de ajudar. Ninguém tem obrigação. Não existe assim. Sim. Nem no Código Civil, nem na Constituição e nem em relacionamento. Eu não sou obrigado a ajudar. Só que as pessoas têm que entender que não é uma ajuda. É uma parceria de divulgação, é um investimento no seu rol. Uma troca de serviços, é uma né? troca de serviço, mas a pessoa precisa entender que ela é um produto. É isso mesmo. E aí é o que eu falo, e eu falei esses dias, e você acompanhou numa reunião de atleta. O atleta, ele precisa entender que ele é o cliente e o produto de uma competição. E não apenas o consumidor. Porque quando é o consumidor, ele reclama. Ele fala mal, porque ser consumidor. Já viu? Consumidor, ele adora reclamar. Só que ele como produto e ele como cliente é diferente. Thiago, entendeu? Sim. Quais são as coisas que um atleta ele não pode fazer, tipo, de forma nenhuma? Sabe? Porque, querendo ou não, pode acabar queimando ele nesse mundo, sabe? Existe o perfil, Giovana. Então você precisa saber onde você quer chegar. Qual é o objetivo de vida de cada pessoa. Então, por exemplo, existe perfis de empresa. Então tem empresa que vai olhar para um certo produto, um atleta, vai falar, opa, bacana, esse atleta me representa, eu preciso ter ele na minha equipe, porque eu vou vender ele, e não ele vai me vender. É isso mesmo. Entendeu? Eu preciso vender ele. Eu preciso falar, eu vou dar um exemplo. É você ver na televisão as pessoas fazendo comercial do Medina. Você vê a Audi e etc, a Gillette e outras empresas que patrocinam o Medina fazendo propaganda na TV com o Medina. E às vezes colocando até o nome dele. Porque é mais interessante para a Gillette divulgar o Medina do que exatamente a Gillette estar na prancha do Medina. Porque o Medina é um produto tão bom para a Gillette ou para qualquer outra empresa, que a empresa tem por obrigação investir. Agora, porque ele criou esse público. Só que existe outros tipos de público que você não pode sair da sua linha de raciocínio, do seu objetivo. Então, quer dizer, o que o atleta ele não pode fazer é fechar portas, nunca fechar portas, sempre abrir. E ele precisa ter um bom relacionamento interpessoal, que é isso que o surf mais me concedeu, o bodyboard mais me concedeu, as amizades. Sim. Isso é crucial no meio esportivo, também no meio corporativo. Mas ele não pode, de nenhuma maneira, sair do seu objetivo. Em que sentido? Se ele é um politicamente correto, e aí, por exemplo, é um atleta, vamos lá, vai, que cuida da saúde, que não dorme à noite, ou que não vai pra balada à noite, que não bebe, que não fuma. Tô dando exemplo. Ele tá criando uma imagem de perfil deste. Então, beleza. As empresas que vão procurá-lo, que o certo seria as empresas procurá-lo, se ele fosse um produto bom. Que nem a gente procura um produto na prateleira. É eu que estou procurando. Quando o produto não vende muito, a gente coloca uma placa bem grande, promoção. Entendeu? Sim. Para chamar o cliente. Mas não, o cliente vai atrás do produto bom. Então, as empresas vão atrás desse tipo de produto. Agora, existem outros tipos de produtos também. O cara, por exemplo, o cara que é da balada. O cara que é briguento. Por exemplo, bad boy.
MCD, aqueles todos cheios de tatuagem. É um outro tipo de perfil. Uma MCD e etc., uma bad boy não vai procurar um cara politicamente correto. E vice-versa. Agora, você imagina só um cara politicamente correto, posta uma foto. Um exemplo, né? Segurando um copo de cerveja com um globo de luz atrás. Não vai ser legal pra ele. Cara, agora, pra um bad boy, não tem problema nenhum. Na verdade, ele tem até que postar. Entendi. Então, ele tá indo contra o seu próprio princípio. Então, ele se perde no seu foco da vida. E é esse o grande problema do jovem hoje. E eu vejo isso no mundo dos atletas. Eles não têm uma imagem do que ele é, do que ele quer ser e aonde ele quer chegar. Entendeu? Muitas vezes não é ensinado isso na escola. Então, o atleta ele precisa saber, olha, eu estou fazendo isso porque amanhã eu vou fazer aquilo. E eu preciso chegar nesse alvo. E é esse o ponto. Agora, um atleta ele nunca pode fazer em modo geral, além do marketing, o que ele não pode fazer é lutar contra o seu próprio corpo, tá? E lutar contra o seu próprio esporte. Isso é muito sério. Isso é importante entender, hein, galera? Porque se você não prezar o seu corpo, que é o seu único ferramenta, né? mas eu usar a palavra matéria, você só existe porque o seu corpo está vivo. Se o seu corpo morrer, você deixa de existir. Não existe divisão. Tá? Vamos ser muito realista. É matéria. Eu sou química pura. Desde o cálcio à água. Agora, se esse conjunto químico aqui morrer, o Thiago deixa de existir. Bacana? Então eu preciso cuidar. E se eu sou atleta, eu preciso de performance esportiva. Exatamente. Eu preciso ter uma boa alimentação. Eu preciso ter um bom treinamento físico. E principalmente no esporte que você pratica, nós precisamos ter uma consciência equilibrada. Então, se necessário, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Nós precisamos ter uma parte emocional equilibrada. Então, cuidado com quem você anda. Afasta de você os âncoras. Pelo amor de Deus, só vai te levar para o fundo. Sabe aquela pessoa pessimista que só te bota para baixo? Joga fora, para de andar com essa pessoa. Você quer ser atleta. Você tem uma vibe positiva, você tem que ganhar campeonato. Você tem que se dar bem na vida. Meu, não anda com esse tipo de pessoa. Pessoa que usa droga, pessoa isso, meu, não combina com o esporte. Não combina. Para de fazer isso. Ou para de ser atleta. Você escolhe. Inclusive, eu entrei nesse assunto porque um atleta ele tem que ter consciência de que ele precisa ter muitas restrições. E teve uma vez que, inclusive, foi uma experiência com o Thiago, que a gente tava na escolinha. Eu acho que nesse dia eu saí mais cedo do mar. Não me recordo se eu tinha acabado de chegar e a galera não tinha chegado ainda, ou se eu tinha saído mais cedo do mar e você tava na escolinha. Mas entraram em contato com você pra me patrocinarem, lembra? Só que nesse mesmo momento, entraram em contato comigo também. Lembra do William? Lembro. Então, aí eu fui descobrir que eles me estudaram por 6 meses, sabe? Antes de entrar em contato comigo, de entrar em contato com o meu professor. Eles me estudaram por 6 meses. Então, se eu não tivesse, consciência que eu precisava ser um exemplo, sabe? Se eu não tivesse, me restringido... É restringido que fala, né? Me restringido tanto, eu não teria conseguido a oportunidade de estudar, numa das melhores escolas de Mongaguá. O que foi o caso, sabe? Eu não teria conseguido isso. Eu não teria alcançado isso. E eu acho muito legal pautar isso para vocês, porque quando você vai esperar que uma empresa tá te estudando, né? Então é por isso que a gente sempre tem que fazer por onde? Sempre andar pelo certo, né, Thiago? Não, concordo plenamente. E esse fato é muito bacana, né? Que é o Colégio Portinari. Quero agradecer aí ao William, ao Maicon e toda a equipe do Portinari, que realmente foi uma coisa muito bacana. Foi. Né? Você pôde estudar ali em troca de patrocínio, então você divulgava a escola. E é aquilo que eu sempre falei, as pessoas estão observando. É importante a opinião alheia. A gente não deve viver para a opinião alheia. Mas nós temos que saber como as pessoas estão nos enxergando. Porque eu sempre falo, né? Eu sou responsável, Giovana, pelo que eu falo. Não sou responsável pelo que você escuta. É isso mesmo. Eu falo, eu sei o que eu tô falando. Às vezes a gente age por impulso, fala de maneira sem pensar, que a gente pode magoar. E pedir perdão, vamos ser sinceros, é algo tão superficial. Era melhor a gente pensar antes. Só que ao mesmo tempo, Giovana, mesmo com umas simples palavras, então eu penso no que falar, mas eu não consigo controlar o que você escuta. É imagem ou som que eu produzo. Mas as pessoas estão o quê? Sendo influenciadas por mim.
É isso mesmo. Nós influenciamos todo mundo. E o atleta, ele tem um poder de influência fantástico. O esporte, ele tem alguns estudos que a cada R$ 1 reverte quase 70 para uma empresa em marketing. Por isso que as empresas investem muito no futebol, em qualquer Porque compensa esporte pra eles, né? que tenha visibilidade. Então vale a pena você investir porque o retorno é garantido. Entendeu? Entendi. Então, Thiago, a gente já falou de campeonato, a gente já falou de rivalidade, a gente já falou o que o esporte fez na sua vida. E em relação a sonhos, você ainda tem algum sonho que você queira realizar através do esporte? Através do esporte, quero viajar. Quero conhecer o mundo, assim, vários países que eu não conheço ainda, tenho muita vontade, por algumas decisões aí familiares que eu quis estabelecer e eu não pude viajar, então, através do esporte, gostaria muito de viajar, gostaria de deixar, nesse período que eu estou à frente da entidade máxima do estado de São Paulo, deixar um legado, deixar o esporte forte, então é um sonho também que eu tenho, que hoje eu estou trabalhando para isso, nem estou trabalhando assim para viajar ao mundo, mas estou trabalhando para deixar o bodyboard fortalecido no maior número de municípios, transformar o maior número de pessoas, deixar um circuito, um evento forte, um foco na confraternização. Eu acredito que é essa a linha que a gente tem que trabalhar, não em cima somente do título. Acredito que meu maior sonho assim é ver o bodyboard forte, como um dia ele foi, e de maneira que possa realmente transformar muitas vidas. E tem um potencial do bodyboard que ele é fantástico. Ele é o esporte mais democrático náutico que eu conheço. Se alguém conhecer aí na internet, deixa nos comentários. Vou até repetir. Eu acredito que o bodyboard é o esporte náutico mais democrático que existe. O que seria isso, esporte náutico? O esporte sendo praticado no mar. Mais democrático. Por ele ter um senso de equilíbrio deitado, que a gente chama de equilíbrio estático, a maioria das pessoas consegue. Então, a pessoa de PCD, um portador de necessidade com deficiência física, uma necessidade especial, por exemplo, um autista, um cego e qualquer outro tipo de pessoas com necessidades especiais, elas conseguem surfar de bodyboard. Na verdade, todo surfista passou pelo bodyboard e passa diariamente. O primeiro contato de você entrar na onda é o movimento do bodyboard. Você já está surfando de bodyboard antes de ficar em pé. Todo aquele posicionamento do corpo para ficar em pé, tanto na remada, aquilo ali é o bodyboard. Uma coisa leva a outra, né, Uma Thiago? coisa leva a outra. Então, eu acredito que se a gente trabalhar o bodyboard para esse público de pessoas da terceira idade, das pessoas com PCD, das pessoas com portadoras de necessidades especiais, eu vou dar exemplo, as APAES, as ACDs e etc. É claro que cada caso vai precisar ser analisado, mas o bodyboard ele pode transformar muito, muito, muito mais vidas do que ele já transformou. E se um dia eu ainda vivo, puder ver o fruto do nosso trabalho nessa esfera, nossa, vai ser mais um sonho realizado. Thiago, e como tá sendo ser uma das pessoas, assim, mais importantes, pelo menos ao meu ver, sabe, de estar voltando com um circuito tão importante, depois de tanto tempo? Como tá sendo essa experiência? Porque é difícil, né? É uma correria. O estado de São Paulo é o estado que é o pulmão e o coração do país. Então, o Brasil ele só existe praticamente essa economia forte por causa do estado de São Paulo. E o bodyboard, ele houve um declínio após a década de 90. Então, eu peguei o final do auge do bodyboard. Eu não vivi o auge do bodyboard, mas eu lembro dos campeonatos que eu via na televisão, a Globo transmitindo ao vivo. Então, mas eu não participava. Meus amigos, Marcelo Pedro, um grande abraço. Ele viveu nessa época, trabalhou muito nessa época, é até hoje uma referência. E a federação ela passou por altos e baixos. Nós tivemos o Washington Teixeira, que foi a principal figura do estado de São Paulo, à frente da entidade que é a FEBESP, que é a Federação Paulista de Bodyboard. E, na verdade, não é Federação Paulista, é a Federação de Bodyboard do estado de São Paulo, é assim que está registrada, FEBESP. Por muitos anos ele esteve à frente. E aqui foi realizado grandes eventos, circuito mundial, etapa de brasileiro. Nós tivemos em 2002 o circuito paulista Petrobras, o único do bodyboard que teve esse patrocínio. Foi um circuito gigantesco.
e marcou a história. E muitos anos ficou parado. E aí essa reativação, depois de vários anos, é complexo, porque nós não temos empresas capazes de sustentar um circuito, porque, e aí vai uma dica aí para o público de bodyboard, muitos deles não consomem produtos de bodyboard, então nós devemos consumir quem investe em mim, eu devo valorizar quem me valoriza. É chato eu falar isso. Mas é o correto. Mas é o correto. Mas é o correto. Eu valorizo quem me valoriza, ponto. Então nós temos que consumir de empresas que consomem. Eu vou falar abertamente aqui, eu só compro roupa da Nicoboco. Eu só compro roupa da Nicoboco. Se a Nicoboco não tem roupa para uma certa ocasião, aí eu não compro. Um exemplo, eu uso roupa social, tanto para os meus podcasts, aqui é mais despojado, então Sobre por isso que eu tô com a camisa, né? do Paulista. E eu também, ele me copiou, inclusive. Não foi combinado, não foi combinado, mas eu vou dar um exemplo abertamente. Eu só compro Nicoboco. Thiago, você ganha dinheiro da Nicoboco? Não, não ganho. Você tem contato com a Nicoboco? Não, não tenho. Tenho do campeonato, mas pessoal não. Mas e a minha prancha? Tá com adesivo da Nicoboco. Thiago, por que você colocou adesivo da Nicoboco? Opa, a Nicoboco não está investindo no esporte? Uma marca que representa, automaticamente, né, me representa. Com certeza. E aí eu tenho orgulho de representá-la. É que nem quando a gente está apaixonado por uma pessoa. Quando a gente está apaixonado, de verdade, a gente não posta foto dela, a gente não fala dela, a gente está valorizando quem nos valoriza. Então, se o bodyboard valorizasse, nós teríamos um mercado forte aqui em São Paulo. Então, comprar prancha de quem faz campeonato, comprar prancha de quem apoia a escolinha, comprar roupa de quem apoia o campeonato, de quem apoia a escolinha. E aí nós teríamos um hall de empresas fortes. E aí seria mais fácil. E aí, com essa retomada, e a federação também teve algumas pendências, por ficar tão tempo parado, nós não temos verbas públicas, nem editais, nem licitações, nem emendas. Então, quer dizer, é bem complexo. E é custoso, porque não é lucrativo. E quem quer trabalhar de graça? Me fala uma pessoa que trabalha de graça. Então é um grande desafio tocar a federação, por muitas vezes sozinho. Por mais que existem pessoas que a gente chama, a gente convence no argumento, fala, motiva, vambora e tal, não sei o quê, mas muitas vezes eu que tenho que fazer muitas coisas para que a coisa aconteça. E eu não me arrependo disso. Eu faço isso, mais uma vez, por amor. Amor ao esporte. E o senso que eu preciso retribuir a ele o que ele fez por mim. É isso mesmo. Se eu não tivesse esse foco, eu já tinha parado há muito tempo. Se eu fosse pensar em dinheiro, eu nem faria evento. Né? Eu não faria. O último evento que eu fiz, esse dessa camiseta aqui, que foi a primeira etapa de Bertioga, eu não lucrei R$1, pelo contrário. A minha esposa é testemunha. Eu não preciso mentir para ninguém, as contas estão aí. Na verdade, eu tive que pagar. E aí, algumas coisas a gente vai diminuir os custos para ficar mais enxuto, para que fique menos doloso para mim e para quem estiver envolvido. Então, algumas coisas vão... A primeira etapa é assim, enxuga aqui, enxuga ali, para pegar como um todo. Acredito e volto a falar. São Paulo é o coração do Brasil. Na economia, na política, nas empresas. Porque não tem que ser do bodyboard também. Tem que ser, porque não do bodyboard. Mas esse processo, no início, é doloroso. Mas eu acredito, Giovana, que daqui a uns anos, se tudo der certo, quando eu não estiver à frente da entidade, o bodyboard vai estar voando, como eu já disse aqui, até na entrevista. Então, no final da minha gestão, eu espero deixar aí de uma maneira bem bacana e o próximo assumir de uma maneira aí andando. Com certeza, o seu legado entendeu? Você está deixando, né, Thiago? Pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Com certeza, isso que é importante. E, Thiago, pegando um gancho aí que você falou e que eu não posso deixar de citar, porque foi o meu começo, foi o começo da Lívia que tá aqui, de muitos outros alunos seu, né? E sobre a escolinha, Thiago? Como que foi para você começar com esse sonho, né? De ser professor, de deixar o seu legado, de, através do esporte, né? Proporcionar essa mudança para a vida das pessoas. Como que surgiu tudo isso? Surgiu na minha casa. Foi um belo dia que... Foi em 97. Eu comecei com o projeto com a escolinha. Alguns alunos, que eu me recordo muito bem o nome deles, e todos os meus amigos, não vou citar, se eu for ficar citando um ou outro aqui. Meu segundo projeto, o Marquinhos, que é meu parceiro até hoje, juiz de árbitro de bodyboard, começou na minha escolinha também. Hoje ele é juiz da Federação Paulista, um dos melhores juízes. Foi professor no projeto ONG por muitos anos, hoje ele é professor de educação física, também começou lá, e vários outros, hoje que nem mora aqui no Brasil.
E comecei em 97, era um garoto, era menor de idade. Naquela época, a lei do profissional de educação física não existia, começou a existir em 2000. Então não era ilegal naquela época. Longe disso. Longe disso. E era muito bacana. Foi algo que marcou minha vida e era ali no HPU, a gente se reunia, aí quando tava chovendo, aí começava na minha casa, e ali eu já ensinava do meu jeito. Na época não existia internet, a internet era... então eu pegava a revista, observava como é que os caras faziam aquelas manobras na revista, imaginava como que era aqui. Os poucos vídeos que a gente via, na época VHS, a gente tentava reproduzir e foi criando metodologia. E aí deu certo. E aí quis fazer faculdade de educação física, não ganhava dinheiro, até que um dia eu recebia meio salário, R$90, eu lembro. A prefeitura me ofereceu R$90, R$90 e uma cesta básica. E uma cesta básica. Você acredita que a cesta básica, quando eu dei pro meu pai a primeira vez, meu pai, eu lembro até hoje, o orgulho que eu senti de mim. Porque meu pai falou, cara, que cesta bacana. Isso que preenche a gente por dentro. Eu era garoto. E aí mudou a política aqui da cidade, o projeto fechou. E aí eu falei, o quê? Vou montar na minha casa. E aí eu montei a minha escolinha. Não tinha nome, não tinha nada, mas era toda quarta-feira e todo sábado. Sim. Aí a gente se reunia e eu dava aula pra molecada. E aí depois, quando eu entrei na Cobra d'Água, aí eu fui e montei a escolinha Cobra d'Água. Que aí a Cobra d'Água não deixou usar o nome diretamente. Aí eu coloquei Dream Team. Porque a gente ganhava tudo. Aí virou o time do sonho. Nesse contexto, o Mongaguá ganhava tudo. Tudo. Tinha a época da gente ter os 4 finalistas ser de Mongaguá, em várias categorias. Eu tenho várias fotos disso. Demais, né, era muito forte. E aí virava Dream Team. E aí a molecada entrava na escolinha, já ganhava lycra, já ganhava roupa da Cobra d'Água, já ganhava tudo. Só que eu não lucrava, eu não ganhava. Inclusive, quando eu entrei na escolinha, eu lembro que tinha um monte de lycra da Cobra d'Água. Tinha um monte de lycra. Sim, desse contexto aí. Nossa, Thiago, é uma coisa assim, tipo, surreal. Quando eu comecei na escolinha, né, inclusive vai passar umas fotos pra vocês do começo, da reforma, né, que teve, de tantas vidas que foram mudadas através disso. E eu acho muito bacana. E é interessante, Giovana, que logo na sequência eu virei professor, e aí eu sonhava em trabalhar de verdade com bodyboard, aí me efetivei, e aí um belo momento o prefeito virou para mim e me fez uma proposta. E aí, quer dar aula de bodyboard? Quer dar aula de surf? Não, quer dar aula de surf. Eu falei, beleza, já que você me chamou, já que você fez esse convite, então eu vou incluir o bodyboard também. Aí ele, pô, lógico, é os dois. Eu falei, então bacana. Porque eu já tinha trabalhado em Santos, lá no Cisco. O meu estágio acadêmico eu fiz na primeira escola pública do país. E a primeira da América, que é o Cisco Aranha, que é o pioneiro de colocar o surf na universidade na América. Então, você pega a América do Sul, a América do Norte. A primeira faculdade que teve surf foi a Santa Cecília com o professor Cisco. Nossa, que irado. Hoje ele não está à frente, é o professor Irapagi Caetano, Pagi, Cisco. Grande abraço. E o Cisco sentou aqui, mas no dia não estava. É um grande cara que eu tenho um grande carinho. E aí eu peguei a metodologia dele e apliquei aqui em Mongaguá. Porque eu trabalhei com ele lá, fiz meu estágio. E aí por isso que o aluno aprende o longboard, o bodyboard e o surf. Entendeu? Entendi. E aí ele vai escolher o que ele quer. Esse é o meu objetivo como educador. E não forçar a pessoa a ser bodyboarder. Entendeu? Não, é pelo contrário, eu tenho que oferecer e ela escolhe o que ela quer. O caminho correto. E aí, as coisas foram acontecendo natural, Giovana, até um certo ponto que a escolinha é a maior do país. Que isso, meu. E é uma honra fazer parte dela, galera. Inclusive, né, faz 5 anos mais ou menos que eu tô no esporte, né? Faz 5 anos que o esporte, ele transformou minha vida. O Thiago, ele tem uma história aí pra contar. Eu espero que seja só uma das vezes que eu te traga aqui, Thiago, porque eu sei que ainda tem muita história, tem muita coisa pra perguntar. Então, por isso que não vai ser aquele desfecho, porque eu tenho certeza, se você quiser, claro, né? Claro, vai ser uma honra. Se você voltasse Vamos novamente. Vamos voltar, vai ser um prazer. E, galera, esse foi o primeiro episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham extraído, sabe, alguma coisa boa, alguma opinião, sabe, alguma coisa que acrescente para vocês como atleta, como empresário, como empreendedor, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Thiago, muito obrigada.
Agradeço muito também a Loas por proporcionar esse espaço maravilhoso, as parcerias que estão aí com a gente. E é isso, Thiago, muito obrigada. Eu que agradeço, Giovana, é uma grande honra fazer parte desse seu primeiro podcast, primeiro episódio. E eu fico muito feliz de ver o seu progresso. Te conheci uma menina. Quantos anos você tinha? 12, 13? É, por aí. E hoje uma moça que já sabe o que quer da vida. Que Deus possa continuar te abençoando muito. Amém, que você Thiago. seja focada. Que esse podcast e as coisas da sua vida, aquilo que você quer conquistar, você vai conquistar, porque você precisa ser determinada. E quem está aí desse lado, vale a pena seguir a Giovana em todas as redes sociais, seguir esse podcast. E eu quero agradecer, Giovana. Nós da TV Los, que eu já faço parte há um bom tempo, Com certeza. ficamos muito felizes com a sua chegada. E conte comigo. Ah, Quando você me gratidão. chamar, eu venho. Vai ser um prazer. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela.